Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira, né? Estamos aqui para poder tirar o conselho da Padilha para o final de semana, né? É, Hoje a gente estava refletindo, né? A gente estava conversando e ela veio falando, né? Já estamos quase no final de junho, né? Já passamos hoje dia 16, já passamos da metade de junho, né? Que os dias, né? E os meses estão passando muito rápido, né? E ela estava falando para a gente aproveitar, né, cada momento, né, tentar viver o máximo presente possível. Ter metas para o futuro, claro, evidente, mas a gente aproveitar essa caminhada até ao que a gente quer, né? Porque às vezes ela estava falando comigo, gente, porque eu sou muito assim. A gente quer um objetivo, né? A gente tem, como vou dizer, traça um propósito na nossa vida. Aí a gente, tipo, fica batalhando para chegar naquele propósito e não aproveita o caminho, né? E ela hoje veio conversando comigo sobre isso, para eu aproveitar o caminho, né? Aproveitar a trajetória até os meus propósitos. Que a gente fica tão focado ali, às vezes, no propósito, que a gente não vive o resto do caminho, né? A gente fica tão assim, ó, que a gente não para perceber a paisagem do caminho, as pessoas que cruzam nossos caminhos, né? Que nos traz coisas boas, né? Os momentos importantes, momentos, né, que a gente vive durante esse caminho. Então hoje ela veio conversando comigo sobre isso, para eu começar a aproveitar o caminho até o meu propósito, né? Porque às vezes eu fico tão focada em uma coisa que eu esqueço das outras, né? Da trajetória. E ela falou, né, durante essa semana isso comigo, para eu focar no trajeto também, não só no propósito, porque a gente perde muito tempo, né, das nossas vidas se correndo atrás de coisas, né, e a gente esquece de aproveitar aquele momento todo, né? A trajetória toda. Acho que deu para entender, né? Então vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos aproveitar o máximo o momento presente, né? A gente fica tão preocupado, né? Com o que aconteceu lá atrás, com coisas desagradáveis que aconteceu lá atrás no nosso passado, e fica tão ansioso pelo futuro, né? Que a gente esquece de viver o nosso presente. E essa semana ela veio conversando isso comigo, né? Vamos focar no presente de agora, né? No nosso momento atual. Claro que a gente tem que traçar metas, né? Fazer metas para quem gosta de escrever. Até o final do ano eu queria isso, queria aquilo. Porque às vezes a gente fica tão obcecado naquela meta, naquele propósito, que a gente esquece de viver. Vai ver, já passou o ano, passou 2 anos, passou 3 anos e a gente não conseguiu fazer nada do nosso propósito, também não vivemos os momentos, né? Porque a gente estava tão assim olhando para frente. Então, vamos aproveitar a companhia das pessoas boas do nosso lado, vamos aproveitar, né, a paisagem da trajetória do caminho, né? Vamos aproveitar os momentos bons com a natureza, ela fala aqui também, né? Com as pessoas, com os animais, aproveitar tudo o máximo possível, né? Que a gente pode tirar de bom e de proveitoso para o nosso crescimento, tanto espiritual como material do momento, né? Viver um dia de cada vez, olhando para trás, né? Só para relembrar as lições, né? E olhando para frente só para não perder a direção, tá bom? Ela hoje vem falando muito isso aqui, tá? Mandou eu vir aqui falar. Ela mandou. Era só isso. Tem outras coisas que ela andou conversando comigo, mas como eu falo quando eu chego aqui, que eu sei o que realmente eu tenho que falar. E essas outras coisas que ela andou conversando comigo, ela tá falando aqui que é um particular meu e dela, né? Viver um momento de cada vez que a gente tem que focar. O resto é pessoal meu, tá? Então, essa semana, né, vamos fazer a mesma tiragem, né, com mais opções, para vocês escolherem o montinho 1, o espelho, o montinho 2, o punhal e o montinho 3, a vela, tá bom, gente? Esqueci de falar no começo, mas hoje a tiragem vai ser mais curtinha, porque era só isso mesmo que ela queria que eu viesse falar aqui.
Vamos lá. Como que esse item pra gente no final de semana? Então, gente, eu vou botar as outras opções para cá. Primeiro montinho do espelho, tá? Para quem escolheu. Vamos tirar 9 cartinhas. Vou embaralhar logo o baralho com os botões. Tá na hora já tá embaralhado, né? Deixar aqui, porque aí dá pra vocês verem. Então vamos lá, primeiro montinho, né? Primeira opção, um espelho, a lua, a lâmpada, né? Deu um branco agora, e a corrente. Então, aqui a Padilha fala o quê? Que tem pessoas aí muito pessimistas, né? Que durante esse final de semana pode ser que venha uma surpresa muito boa nos seus caminhos, tá? E aqui fala que é o espiritual que vai te trazer. Que a pessoa tá tão para baixo, tão negativa, né? Que ela não vê nada de bom nos caminhos, né? E aqui fala que esse final de semana, né, você vai ter, como vou dizer assim, um alerta, tipo uma luz, né, que vai ser o seu espiritual que vai estar te trazendo, para você sair desse círculo vicioso de negatividade, tá? Ela fala aqui, o espiritual vai te trazer uma luz, uma notícia, ou alguém vai te trazer, ou você vai ver em sonho, você vai ter um estalo na sua vida durante esse final de semana que você vai sair dessa energia negativa toda que você se colocou, tá bom? Então, vamos focar, prestar atenção, né, na palavra do próximo, em alguma coisa que você escuta na televisão ou no sonho, porque tem muita gente que tem esses sonhos, né, que você vai ter um estalo aí, né, do espiritual para você poder acordar para a vida e começar a ver as coisas com outra visão, tá? Que aqui ela fala que o problema não é o que está à sua volta, tá? O problema é como você olha, né? Você olha com muita negatividade. Então, por isso que você não vê as coisas boas, porque o seu olhar é negativo, né? E esse estalo vai fazer você perceber que o problema não é o seu externo, e sim o interno, tá bom? Homem de terno, perna de calça. Então, aqui a Padilha fala o quê? Cuidado com a negatividade que vem das pessoas de fora, tá? Que aquela fala que pode ter uma pessoa, né, do sexo masculino, tá, gente? Que pode tentar se achegar perto de você por causa que ouviu coisas sobre você, coisas muito positivas sobre você, né? E ele pode tentar se achegar, né,
tentar criar um vínculo com você. Aqui não fala só do afetivo não, pode ser um vínculo de amizade, né, de outras coisas, mas só por interesse, por causa do seu carisma e porque ouviu muito falar do positivo em relação a você. Então ele tá tentando se achegar, né, para tentar aproveitar um pouco dessa positividade sua, né, para ver se alguma coisa espirra nele, né, para ver se ele consegue algum benefício nesse vínculo, né, nessa união com você. Só que ele é um homem muito negativo, é uma pessoa, né, muito negativa. Então, para você, né, prestar atenção e ver se realmente vale a pena você ter um vínculo com essa pessoa. Gente, lembrando que aqui não é afetivo não, tá? É mais amizade, parceria de outras coisas, tá bom? A estrela, aperto de mão. Aqui fala também que possa ser que apareça, né, parcerias boas no seu caminho, mas você vai ficar, né, muito desconfiado ou desconfiada dessas parcerias. Mas aqui ela fala para você ter bastante sabedoria, né, e tentar ver as coisas com bons olhos, porque nem todo mundo chega perto da gente. Aqui já é outra coisa, tá, gente? Aqui não fala se é homem ou mulher, fala de uma parceria. Que nem todo mundo, né, chega perto da gente com intenções ruins, né? Às vezes tem gente que quer parceria mesmo para coisa boa, né? Mas aqui você tá tão, como vou dizer, desconfiado de todo mundo que você vai achar que essa parceria pode ser negativa também. Aqui ela pede para você ter bastante discernimento, né, e poder sentir a energia da situação, né? Que você vai saber quando a energia da situação é boa ou ruim, tá? Ela fala aqui para você ter bastante discernimento para identificar uma coisa da outra, porque senão você se enrola. Aqui, pelo visto, essa parceria é feminina, tá? Essa parceria pode ser uma mulher ou uma amizade ou alguma coisa que a pessoa de frente é mulher, tá? Uma energia feminina. Então aí você, se for a parte do homem, né, você sabe que é negativo. Agora, se for uma parceria com uma mulher de frente, a situação é positiva. Ai, gente, começou os mosquitos aqui em casa, parece que eu faço criação. Aqui também fala que você, né, algumas pessoas desse montinho pode estar começando a querer entrar em uma depressão profunda, tá, gente? E ela fala que vocês têm que se agarrar mais ao espiritual. Gente, aqui ela fala também, só a fé não é o suficiente. A gente tem que cuidar do nosso espiritual, sim, mas a gente também tem que cuidar do nosso físico, tá? O espiritual ajuda, né? A nossa fé ajuda muito, mas também tem que cuidar do físico. Porque aqui ela fala que tem um grupo de pessoas, né, que estão quase entrando em depressão, mas é porque não cuidam do seu psicológico, tá? Equilibrar o psicológico é muito importante, porque o espiritual não vai equilibrar teu psicológico. O que vai equilibrar teu psicológico é ajuda profissional, tá, gente? E aqui ela fala que tem algumas pessoas que têm, né, um equilíbrio psicológico bom, mas não está tão conectado, né, com o espiritual assim. E isso também desequilibra, né, porque a fé também é importante. Então aqui tem dois grupos de pessoas: o que precisa cuidar do espiritual e o que precisa cuidar, né, do físico, do psicológico. Físico que tem que ser um profissional, tá, gente? Então, essa depressão aqui que a pessoa pode estar entrando, uns podem ser por causa do desequilíbrio da mediunidade e outras pessoas podem ser do desequilíbrio, né, do psicológico. Que se os dois não estiver equilibrado, nem a mediunidade nem o psicológico, pode
né, dar uma depressão e depois para sair dela é mais complicado. Então, quem precisa de ajuda profissional é bom procurar, tá? Nunca é demais uma ajuda psicológica. A gente precisa cuidar do nosso físico também, tá bom? Aqui também fala que você vai ter surpresas de um homem, né? Aqui é mais para as meninas que tem uma pessoa tá mais afastada, que essa pessoa pode vir, né, se comunicar com você durante esse final de semana, tá? Aqui fala do afetivo, tá, gente? E aqui também fala que às vezes você não tem ninguém mais, né? Você tá sozinha, que aqui é mais para as mulheres. E você pode conhecer alguém esse final de semana, tá? Para um grupo de mulheres, você vai reatar, né, reconciliação com a pessoa, e para outro grupo de pessoas você vai conhecer alguém, tá? E esse alguém que você conhecer vai ser tipo assim, muito bom, uma química muito boa, e é uma pessoa de bem, tá? De bem que eu digo assim, não de bem, uma pessoa do bem, né? Aqui ela fala também para algumas pessoas, né, se conectar muito mais com o seu espiritual, porque tem muita energia negativa, né, vindo de fora para você. Tem muita gente, como eu vou dizer, incomodada com o que você tem feito, né, como você tem, como eu vou dizer assim, passado por tanta coisa sem ser derrubada, porque essas pessoas estão tentando te prejudicar de alguma forma, mas você tá aqui com uma proteção muito grande. E ela fala que essas pessoas ficam de boca aberta, como você, né, tá em pé até agora, fazem de tudo para te derrubar. Aqui ela fala para você não se preocupar com coisas que vêm de fora, né? Porque você tem uma proteção espiritual grande, mas para isso você tem que se conectar cada vez mais com ela, tá? Porque aqui a Padilha fala o que acontece, por mais que a gente tenha proteção, né? Os bombardeios de fora é muito grande, tanto de algumas pessoas físicas como do plano espiritual negativo, né? Ainda mais quando a pessoa tá fazendo a diferença. Mas a pessoa fazer diferença, né, no mundo, a gente tem a nossa parte negativa também. E a gente somos pessoas que a gente vive em oscilações. Porque a gente não é o bem em pessoa 24 horas por dia, né? A gente tem humor, nosso humor vai oscilando. Então ela pede aqui para essas pessoas desse grupo aqui que escolheram, né? Algumas pessoas que estão tendo muito ataque espiritual e físico, né, de algumas pessoas, prestar bastante atenção nessas oscilações de humor, não se manter com baixa vibração por muito tempo, porque aí você vai estar abrindo portas para essa negatividade toda que estão te enviando acabar te afetando, tá? Então aqui ela pede, se apegue bastante com o seu espiritual e tente se manter o mais positiva na sua vibração possível para você, né, não ter problema em relação a essa negatividade que estão te enviando, tá bom? Aqui ela pede também, não, ela não pede não, aqui ela fala que tem um Exu de frente com esse pessoal aqui, né, um Exu muito forte, tá? E ele tá pedindo atenção, tá? E ele tá aqui, a maioria dessas pessoas, né, que pediram, que escolheram esse montinho, esse Exu de frente, ele quer caminhar mais com você, quer estar mais presente, né? Então, seria muito bom essas pessoas, né, procurar saber dele, né? Quem é ele, como vocês podem fazer para se conectar mais. Gente, lembrando que Exu não anda só com quem é da macumba, só com quem é do Umbanda, do Candomblé, não, tá? Todos nós temos nosso casal de guardiões, que para quem não sabe são os protetores, os ditos Exus, né? E você não precisa ficar fazendo despacho, assentar, nada disso para ter conexão com ele, não, tá?
É só você confiar, fazer valer a sua fé nele, que ele sempre vai estar aí te protegendo. E quanto mais você reconhecer que tem ele na sua vida, mais coisas por você e mais proteção você vai ter, tá bom? Esse aqui é o conselho, né, do primeiro montinho, o montinho do espelho. Vamos ver qual é o guardião desse montinho. Foi do seu Exu Giramundo. Esse quase não sai, né? Aqui, seu Exu Giramundo, ele fala o quê? Cuidado com as pessoas de duas caras, né? Tem muitas pessoas que se apresentam de uma forma, mas são de outras, né? Para vocês aprenderem vocês que eu digo eu também, né, gente? Aprender a diferenciar as energias, para quando uma pessoa se apresentar de uma forma, né, e estiver vibrando de outra, vocês aprenderem a identificar isso, para vocês não serem enganados, né, com as pessoas de fora, tá bom? Então aqui ele pede, preste atenção na energia das pessoas, como você se sente quando você tem contato com uma pessoa, quando você sai de perto daquela pessoa, você não se sente pesado, cansado, com sono. Essa pessoa está muito carregada e ela não é aquilo que ela apresenta ser, tá? Então, dissimular bondade é pior do que maldade, tá, gente? Então, vamos lá. Conselho do Exu Giramundo da Dona Padilha. Gratidão. Então, agora vamos para o segundo montinho, o montinho do punhal, tá? Deixa eu baralhar aqui as cartas. O lápis, a vela, e a lupa. Então, aqui a Padilha fala o quê? Que você vai ter notícia. Aqui, gente, quem escolheu esse montinho, né, o montinho do punhal, andou fazendo algum acendimento com algum guia, né, fez algum pedido, tá? E aqui você vai ter notícias desse, né, do que você pediu. Você já fez, já tem tempo, não foi de agora não. Mas aqui ela fala que o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo nosso, tá? Ela só pede aqui o quê? Cuidado com o que você pede, tá? Tudo que você pede para negatividade para os outros, né? Para prejudicar alguém ou para amarrar, né, alguma pessoa em você, não é legal, tá? Ela só pede para dar esse alerta. Eu não sei qual foi o tipo de acendimento que fez, mas cada um deve saber, né? Ela só fala que esse final de semana vai ter notícia desse acendimento, que essa coisa, né, vai começar, essa energia que você, né, fez esse acendimento, vai começar a se expandir, começar, né, a gerar cocriação, tá? Mas ela pede aqui muito cuidado com o que a gente pede pro espiritual, tá? Porque o que você pede de negativo, você pode sim conseguir prejudicar alguém, amarrar alguém, né? Destruir a vida de alguém, separar alguém, mas as consequências dos nossos pedidos vêm, tá? Então, o que a gente pede para prejudicar de negativo, o próximo vem pra gente em dobro, né? Então, muito cuidado com o que você anda pedindo.
os cristais, jarro com flores, aqui a porta. Então, aqui a Padilha pede para que algumas pessoas, nossa, vão receber umas notícias, né, durante esse final de semana. E ela pede aqui muita gente, mas muita sabedoria para não se desequilibrar, tá? Alguma notícia, né, que vai vir de fora e você precisa de sabedoria para não se desequilibrar nessa notícia, porque essa notícia pode não ser tão boa assim, tá? Então ela pede aqui para você se equilibrar, porque nem tudo, né, que a gente acha que é bom pode ser bom, né? Vamos lá. Gente, caiu uma carta. Quando cai a carta, os outros falam que não é bom ver, porque é o que saiu das nossas vidas. Aqui, ela pede, né, nessa fileira aqui, para tomar muito cuidado, né, com as nossas atitudes, né? Porque as nossas atitudes podem nos trazer muito problema, gente, muita negatividade e perigos, né? Pode trazer muitos perigos nos nossos caminhos. Então, às vezes, as nossas atitudes acabam, né, fazendo outra pessoa ter uma reação. E às vezes a reação da outra pessoa não é tão boa assim. Então, a gente tomar mais cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, né? E para poder o outro não ter uma reação desagradável. Eu vou tirar uma outra carta aqui para completar aqui, porque eu não vou pegar aquela carta. Aqui. Então, para tomar cuidado com as atitudes, né? Para não trazer dificuldades e desgastar a energia, porque essa carta aqui também fala muito de perda de energias, né? De pessoa perigosa nos nossos caminhos. E essas nossas atitudes, né? Pode, né, gerar reações em pessoas não tão equilibradas assim, porque às vezes a gente, né, acaba tendo atitudes erradas, né, impensadas com pessoas que são muito explosivas, e essas pessoas, né, podem ter uma reação muito equilibrada com a gente. Então, muito cuidado com as nossas atitudes, nossas condutas, né, para poder não trazer perigos, né, para os nossos caminhos, nem pessoas desequilibradas, tá bom? Aqui ela fala também que nosso equilíbrio, né, nossas virtudes pode evitar, como eu vou dizer, notícias ruins e perigos nos nossos caminhos, tá? Que às vezes tem coisas que vai acontecer de desagradável com a gente. Só que a gente, no momento ali daquele acontecimento, a gente consegue manter a paciência, manter a calma, né? Não se desequilibrar. E isso, a nossa sabedoria, né? A nossa virtude vão nos ajudar muito em certos momentos desse final de semana. Então, mantenha a sua calma para qualquer momento de desequilíbrio, alguma atitude, né, impensada de alguém à sua volta ou de alguma situação, para você não trazer problemas para você. Então, se equilibre, né? Para você se manter calmo e com paciência, tá? Aqui ela também fala que você aqui outro grupo de pessoas, tá, gente? O teu carisma, né? A tua espiritualidade tá te ajudando muito com as suas imperfeições, né, de algumas pessoas desse montinho. E essa sua mudança, né, de conduta vai te trazer muitas notícias boas também. E aqui ela fala que pode não ser esse final de semana, mas no decorrer dos seus dias, né, as suas condutas moral está sendo, né, lapidada pelo seu espiritual, você está tendo um brilho maior, um carisma maior, e isso vai te ajudar muito, né, nos seus caminhos daqui para frente, tá bom? Aqui ela fala também que pode ser que venha alguém do seu passado, né, por seus caminhos de novo durante esse final de semana. Aqui ela fala que essa pessoa está muito negativa, tá? E pode ser que você
né, aceite ela de volta, mas aqui ela fala pra gente que a espiritualidade sempre, ela respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, se você aceitar essa pessoa de volta, depende muito mais de você do que o espiritual, tá? Só que ela tá muito negativa, ela pode te trazer problemas sérios, né? E dificuldades. Então, mas depende de você aceitar ou não essa pessoa. Mas aqui, pelo visto, não vale a pena, né? Ainda mais que aqui aparentemente tá, é um montinho, né? Que as pessoas estão tendo mais equilíbrio, né? Estão trabalhando mais na razão, né? Porque por mais que algumas pessoas fez um acendimento ali meio errado, né? Pelo visto pediram algumas coisas que pode ter sido negativa, aqui aparentemente as pessoas estão tentando melhorar, né? Estão tentando ter mais discernimento, né? Estão sendo mais racionais com as atitudes, né? E essa mudança, tentar mudar esse comportamento de vocês, vão trazer notícias muito boas, tá? Porque quando a gente começa a nos lapidar por dentro, a gente começa a trazer coisas boas para o nosso caminho, tá? Então, esse é o conselho da Padilha, o segundo montinho no punhal. Vamos ver o guardião. Dona Pombagira Rosa Vermelha. Aqui a Dona Pombagira Rosa Vermelha fala para tentar o máximo possível não deixar pensamentos, né, intuições negativas entrar na sua mente, porque o que acontece? Nós hoje em dia temos muito essa mediunidade de intuição, tá? Essa mediunidade de intuição quase todo mundo tem. É difícil uma pessoa não ter essa mediunidade de intuição. Normalmente quem não tem essa mediunidade é porque escuta diretamente os espíritos. Que tem gente que escuta diretamente os espíritos. Tipo assim, como eu tô falando aqui, vocês estão ouvindo, a pessoa, os espíritos falam e a pessoa escuta, como se tivesse outra pessoa falando, né? Mas a de intuição é o seu pensamento, tipo assim, eu tô aqui conversando com vocês, né, falando, fazendo esse vídeo, mas a intuição dos montinhos que me traz é a Padilha. Então, ela pensa e a voz dela não vem no meu ouvido como se estivesse conversando, ela vem na minha intuição, na minha mente. Então, eu sei, só que eu sei que não sou eu, é ela intuindo. Então aqui ela fala, tomar cuidado, né, com essa mediunidade de intuição, quem é desse montinho aqui, e você tem senso crítico, né? Você sabe o que é certo e o que é errado, que você tá com uma sensibilidade muito forte de intuição na sua mediunidade, tá começando a se abrir cada vez mais. Então, para você tomar cuidado e prestar atenção nas intuições que vêm para você, porque nem tudo é correto, né? Você tem que ficar prestando atenção. Qual a intuição que você está recebendo, né? Será que isso é certo, né? Então, aqui o pessoal daqui tem que se equilibrar muito mais, né? Porque vocês estão começando a ter essa mediunidade de intuição mais aflorada e vocês estão começando a ter mais discernimento, né? Mais vontade de mudança para coisas positivas. Então, só depende de vocês mesmo usar o útil e o agradável para poder ser uma pessoa melhor, tá? E atrair espíritos bons para perto de você, porque quanto mais negativo a gente tá, né, mais espíritos negativos a gente vai atrair para perto da gente, né? Aproveita essa vontade de mudar de comportamento, de conduta moral, para poder, né, se vincular com espíritos bons e passar a ouvir mais os seus guias, tá bom? Esse é o conselho da Pombagira Rosa Vermelha, do segundo montinho no punhal. E da minha pombagira, né, da Dona Padilha. Agora deixa eu pegar aqui a carta que caiu. Vamos lá. Terceiro montinho, montinho da vela. Tá bem.
Vamos lá. Eita, essa carta de novo. No mesmo lugar. Então, aqui a Padilha fala o quê? O seu desequilíbrio, né, está atraindo muito irmãozinho menos esclarecido para perto de você. Aqui ela fala que essa semana, ela não fala que é final de semana, tá, gente? Ela fala essa semana que vai entrar agora, você vai ter boas notícias do seu espiritual, tá? Alguém vai te chamar para ir em algum lugar espiritual para você cuidar desse desequilíbrio todo que você tá aí, né? Dessa depressão, dessa melancolia. E aceite, gente, aceite essa ajuda. Esse chamado para o espiritual que você vai ter, né? Pode ser um amigo, né? Aqui não quer dizer que o templo religioso não, tá? Aqui quer dizer, não quer dizer macumba, né? Pode ser qualquer templo religioso que você seja chamado, convidado. E aqui a Padilha fala para você ir, tá? Aqui a Padilha fala, porque a Padilha é demais, né? Ela tá mandando eu falar aqui. Ela fala que Deus está em todo lugar, indiferente do templo religioso, tá? Que a espiritualidade está trabalhando lá, cada uma trabalha de uma forma diferente, mas o propósito é o mesmo, né? Ajudar a curar as pessoas. Então ela fala aqui que indiferente, né? Porque aqui são muitas energias, são várias pessoas, do convite que você receba. Você pode ser da macumba, gostar da macumba. Se você está depressivo e te chamarem para ir na igreja, para você ir. Ou você pode ser da igreja, e se você tiver o coração aberto e querer realmente ajuda e alguém te chamar para ir para macumba, vá. Se alguém te chamar para ir para o kardecismo, vá. Aqui ela fala, qualquer convite que você tenha para ir em qualquer templo religioso, vá. Porque lá, nesse lugar, que você vai conseguir ajuda para o que você precisa. Tá bom? Aqui, ó. Perna de saia. A lâmpada. Então, aqui a Padilha fala, esse final de semana, né, uma mulher vai te surpreender. Você vê uma pessoa de uma forma, né, mas essa pessoa não é da forma que você vê, né. Aqui ela fala da mesma coisa do outro montinho, para você aprender a diferenciar as energias, que às vezes as pessoas enganam muito, né? A pessoa se apresenta de uma forma e não é aquela forma. Gente, até hoje em dia eu me engano, entendeu? Isso é muita preparação, é muito difícil a gente não se enganar com as pessoas. Você pode às vezes conhecer alguém, a pessoa tá ali, demonstra uma coisa e com o tempo, né, você percebe que aquela pessoa não é aquilo que ela demonstra ser, né? Até hoje às vezes eu me engano. Então, aqui ela fala que você pode se surpreender esse final de semana com uma mulher, tá? É uma mulher e que ela não é exatamente o que ela diz ser, se apresenta ser, tá bom? O cão, a estrela e a carta do confirma. Aqui ela fala que o pessoal que escolheu esse montinho tá com uma proteção espiritual bem grande, tá? Ela tá confirmando aqui, bem grande mesmo. Que aqui o espiritual vai vir te protegendo e te mostrando que ele é presente na sua vida durante esse final de semana. Aqui também fala que tem uma pessoa, uma figura feminina nos seus caminhos, tá? Durante esse final de semana que precisa de muita ajuda sua. Muito. Que essa pessoa não tá bem, tá? Ela pode ser uma pessoa de família, da tua família, pode ser uma amiga muito querida, tá? Acho que ela até me arrepiei. Isso daí é pra mim, eu já até sei o que é. E ela tá precisando muito da sua ajuda. Muito. E aqui ela fala que se você puder ajudar, se você tiver força para ajudar, você ajuda. Porque essa pessoa precisa muito. E essa ajuda que você pode dar para essa pessoa, para você às vezes não é nada, né?
Mas para essa pessoa vai ser tudo. Essa sua ajuda vai ser fundamental na vida dessa pessoa, dessa sua amiga, tá? Ou da sua parente. Aqui ela fala também que você vai ter uma notícia boa durante esse final de semana, uma notícia que você, né, já está almejando, tá? E que vai vir, vai concretizar nesse final de semana. Uma coisa que você já está batalhando para conseguir, tá? Esse final de semana, essa notícia que você conseguiu, isso vem, tá? É a espiritualidade te abençoando. Aqui ela fala que as pessoas, algumas pessoas, né, nem todas, esse montinho tem muito merecimento espiritual, tá? Porque as pessoas, aqui parece que faz muito por onde, espiritualmente, né? Algumas pessoas estão meio afastadas do teu espiritual, mas são pessoas que confiam e gostam de cuidar do espiritual, independente de religião. Aqui ela fala também que tem algumas pessoas desse montinho que tem seu Zé no caminho, tá? E seu Zé tá pedindo atenção. Aqui ela fala que são pessoas que sabem que tem seu Zé, né? Mas não cuidam. Gente, cuidar que eu falo não é fazer igual o pessoal das religiões afro-brasileiras, não, tá? É só reconhecer o guia, chamar por ele quando estiver num momento difícil, confiar nele, entendeu? Quando você faz sua oração para Deus, porque eu faço oração para Deus, eu gosto do espiritual, eu gosto da espiritualidade, eu gosto do kardecismo, tá? Mas eu faço a minha oração para Deus. Porque eu sei que se a gente fazendo a oração para Deus, a gente está orando por todos os outros. Porque eu acredito muito na hierarquia espiritual. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, Deus é uma energia muito sutil. Ele não tem condições de vir lá, né, da onde ele fica para poder ajudar a gente pessoalmente. Não tem. Aqui a crosta terrestre tem uma energia muito densa. Então a energia dele para vir aqui é muito complicado. Não que ele não possa. Ele pode tudo, mas pode ser que também prejudique a gente, né? Porque a gente ainda é muito imperfeito, a gente é muito negativo para chegar muito perto da energia sutil de Deus. Então, ele manda os seus, não vou falar subordinados, que eu acho uma palavra muito pesada. Ele manda a sua hierarquia espiritual para cuidar da gente pessoalmente, tá? Eu acredito muito nisso. Então, ele manda Exus e Pombagira, ele manda os anjos, que muitos acreditam, ele manda o Espírito Santo, ele manda os orixás, que são a energia da natureza, ele manda os guias, os caboclos, os espíritos velhos, os boiadeiros, os hereis, né? Ele manda os ciganos, tem muito cigano também que cuida da gente, os baianos, que também tem baiano, pouco tempo aí que eu descobri que também tem baianos, né, que incorporam para vir cuidar da gente. Então, essa hierarquia espiritual ele manda para cuidar da gente, porque a gente precisa de ajuda, como eu vou dizer, mais próxima, né? E aqui seu Zé, no caminho das pessoas que escolheram esse montinho, estão próximos, mas eles não pode atuar tanto se a gente não pedir, falar, seu Zé, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está aqui me protegendo. Reconheça ele, entendeu? Não precisa fazer acendimento, essas coisas, porque nem todo guia precisa disso. Até porque se você não começar a fazer, você precisa continuar fazendo. Entendeu? Então aqui ele pede atenção. Seu Zé está no espiritual das pessoas, de algumas pessoas desse montinho, ele pede atenção. Tá bom? Aqui nesse montinho, né? Eu sempre, na última, eu me ligo muito na carta do meio. Aqui as pessoas desse montinho vão ter muitas surpresas espirituais durante esse final de semana. Aqui vocês vão ter, alguns vão começar a abrir muitas mediunidades. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mediunidade é muito complicado. A gente pensa que não, mas é uma coisa muito complicada. A gente tem que ter muito equilíbrio e começar a estudar sobre para a gente saber lidar com ela.
Porque quando a gente não sabe lidar com a mediunidade, ainda mais se estiver muito aflorada, a gente se desequilibra. E a gente, com a mediunidade desequilibrada, o que acontece? A gente atrai irmãozinho menos esclarecido. E a gente, com muito irmãozinho menos esclarecido perto da gente, acontece, entra em depressão. Entra em depressão, aí começa a ficar com problema psiquiátrico, aí começa a ficar com problema de esquizofrenia, começa a ficar com problema de bipolaridade, né? Às vezes tem pessoas que acabam se suicidando, porque os irmãozinhos menos esclarecidos vão ser atraídos pela nossa baixa vibração, né? Pela nossa tristeza, nessas coisas, aí a gente acaba atraindo ele. E tem irmãozinho que é tão desequilibrado, que quando eles estão obsediando pessoas em desequilíbrio também, eles têm tanto controle sobre a pessoa que eles podem fazer a pessoa se suicidar, tá, gente? Então é muito bom aqui a gente, né, tentar estudar sobre mediunidade. Não é que você vai estudar sua mediunidade e vai trabalhar no terreiro, vai trabalhar no centro kardecista, em algum lugar. Não, não é isso. Mas você ter conhecimento do que acontece na sua vida. Quando você tá assim, do nada você fica triste, do nada você fica alegre demais, eufórico demais. Do nada você fica deprimido. Acontece, gente, isso é mediunidade. Você sente os sentimentos, né, dos espíritos que estão do seu lado. Então é muito importante estudar mediunidade. Aqui fala que durante esse final de semana, quem escolheu esse montinho vai ter muitas surpresas espirituais, né? E uma delas é começar a florir, né? Vamos dizer assim, a sua mediunidade. Então, gente, vamos começar a estudar sobre, a procurar ter conhecimento para a gente não deixar mediunidade ser um problema na nossa vida, porque quando a gente não cuida, a gente não se desenvolve, a mediunidade acaba sendo um problema. E a intenção de Deus, quando, né, Deus fez a mediunidade pra gente, não é botar ela como um problema na nossa vida, é botar ela como alguma coisa para ajudar o próximo e para nos ajudar, tá? Ajudar o próximo não só fisicamente, o próximo no espiritual também, porque tem muitos irmãozinhos desequilibrados no espiritual que a gente pode ajudar com nossa mediunidade. Muitos não sabem disso, mas é real, tá? Então vamos ver qual o conselho, de qual a energia do Exu. Aqui vem Dona Pombagira do Cabaré. Então, aqui a dona, ela diz pra gente, né, prestar atenção em tudo à nossa volta, tá? Tudo, né? E não deixar nem a retaguarda que fala é atrás, né? Desprotegido, porque quanto mais desprotegido a gente tiver, mais, como vou dizer, vulnerável a gente fica, tá? Então ela pede aqui muita atenção para vocês ficar muito atento a qualquer coisa à volta de vocês, para vocês não ser surpreendidos por energias negativas, tá bom? Esse é o montinho, né? Terceiro montinho da vela, conselho da Pombagira do Cabaré e da Dona Sete Catatuma, que é minha padrinha. Gente, gratidão por quem chegou até aqui. Obrigado, tá? Bom final de semana e até o próximo vídeo.